1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por esta palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, um aos outros com esta palavra. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Queridos e amados do coração de Deus, quando nós iniciamos a palavra do Senhor, quando eu li Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13, eu fui atrás de algumas coisas que comprovasse e que dissesse qual era a situação do povo, qual era a intenção da mensagem de Paulo ao povo de Tessalônica. Irmãos, e eu encontrei que Tessalônica, ela foi fundada no ano de 315 antes de Cristo. A fundação se deu através de Cassandro, cunhado de Alexandre. Ele deu esse nome a Tessalônica em homenagem à sua esposa. Queridos e amados, mas o ano em que Paulo escreveu a carta e enviou os Tessalônicos já era aproximadamente o do ano de 50 a 51 da era cristã, após a morte e ressurreição de Cristo. Amados e queridos, quando Paulo ele envia essa carta, no versículo 13, ele exorta aos irmãos acerca daqueles irmãos que haviam partido para a glória, porque os irmãos de Tessalônica viviam na era 50 a 51, eles viviam o ápice do Evangelho, eles criam no Evangelho pregado de Cristo, eles vivenciavam a esperança da volta do Eterno, porque se você ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Cristo foi assunto aos céus, dois anjos do Senhor veio segundo ele, aleluia, se colocaram diante dos discípulos e fala: olha, porque olha para o alto, porque o mesmo que subiu, um dia descerá para levar a tua amada igreja, para estar com ele para sempre. Amados e queridos, e Paulo começa a exortar o povo de Tessalônica, porque o povo de Tessalônica via que os seus parentes, via que os seus entes queridos, via que os seus amigos estavam partindo, e eles tinham dúvida a respeito do que aconteceria quanto à vinda de Cristo. Queridos, eu sei que é muito difícil perder um ente querido, até mesmo um irmão, mas o que nos conforta e nos consola é saber que eles partiram para a glória e está com Deus Pai. Amados e queridos do coração de Deus, e os irmãos de Tessalônica começa a indagar. Paulo no capítulo 2, a Bíblia fala
capítulo 17, quando Paulo vai até a cidade de Tessalônica, ele prega o evangelho na sinagoga durante 3 sábados, e uma grande multidão se rende aos pés do Senhor. Porém Paulo é impedido de pernoitar naquela cidade, e a Bíblia fala em Atos que ele dá sequência à obra do Senhor e deixa aquela igreja formada em Tessalônica. Porém, no capítulo 3 de Tessalônica, Paulo, vendo as aflições dos irmãos, porém impedido, no versículo 9, no versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala que ele é impedido de retornar àquela igreja. Porém, Paulo envia Timóteo até o encontro daquela igreja, queridos. E quando Timóteo ele vai até aquela igreja, ele percebe que mesmo de longe, as obras que Paulo havia feito naquela cidade, as obras e a pregação de Paulo ainda permanecia viva. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das angústias, os irmãos de Tessalônica permaneciam viva, permaneciam alegre na presença do Senhor. Porém, entre a igreja, entre as obras do Senhor, entre as promessas, entre as conclusões, há sempre também no meio dos irmãos aquelas dúvidas, aquelas angústias, e isso afetava a igreja de Tessalônica. E quando Paulo envia Timóteo, no capítulo 3, aquela cidade, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, leva as minhas saudações. Paulo fala que não foi nenhuma, mas 2 vezes que ele quis retornar àquela cidade, mas era impedido de retornar. Porém Paulo, por amor à obra do Senhor, envia Timóteo, e Timóteo chega até a cidade de Tessalônica e constata que o povo estava paciente, estavam esperançosos, estavam felizes e aguardando no Senhor. Porém, no versículo 13 que lemos, havia uma aflição no meio daquela igreja com respeito aos irmãos que haviam partido. Amados e queridos, e quando Timóteo regressa até Corinto, cidade onde estava Paulo, a Bíblia fala que Paulo começa a exortar os irmãos em Tessalônica a respeito dos irmãos que haviam dormido no Senhor. Paulo fala lá em Coríntios que se nós não crermos que há ressuscitação de mortos, também não cremos que Cristo ressuscitou. E se não cremos que Cristo ressuscitou, a nossa pregação é vã e também a nossa fé. Queridos e amados, e ele começa a exortar o povo em Tessalônica, aleluia, a respeito dos irmãos, e ele continua falando: olha, e não sejais ignorantes com respeito ao que dormem. Cristo Jesus, no capítulo 14 de João, fala: olha, não turbe os vossos corações, credes em mim, credes também no Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aleluia. Ou seja, queridos e amados, o próprio Cristo faz menção, aleluia, que a vida após a morte para o cristão não termina, porém a matéria corrompida pelo pecado, ela será destruída, mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. E nós continuamos lendo, e vendo o capítulo 13, onde Paulo fala: e não vos entristecerdes com os que não têm esperança. Paulo começa a exortar aqueles irmãos e começa a fazer um paralelo a respeito da esperança entre cristão e entre gentios. Queridos e amados do coração de Deus, e Paulo fala: não sejais como os demais que não têm
esperança. Aleluia. E quando nós ouvimos falar de esperança, querido, Paulo está falando: olha, não sejais como aqueles que não têm esperança, porque jaz o maligno. Aleluia. E as minhas promessas não estão nele. Aleluia. Mas as promessas para a igreja de Cristo, aleluia, elas são tamanhas. Paulo fala: não sejais como os que não têm esperança, porque os que têm esperança no Senhor têm a esperança da salvação, têm a esperança da justiça eterna de Deus, têm esperança no chamado, têm esperança na herança eterna, têm esperança na glória de Deus, têm esperança na ressurreição e têm esperança na vida eterna. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E se você ler o capítulo 14 a seguir, queridos, você vai perceber que Paulo faz uma declaração, uma das mais claras declarações a respeito do arrebatamento da igreja. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E quando Paulo fala: olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os santos. Ou seja, aqueles que haviam morrido no decorrer do tempo. Paulo faz menção deles na volta de Cristo. Aleluia. E se você continuar lendo no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavras isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se você prestar atenção, Paulo fala nós, ele está falando na primeira pessoa, porque, queridos, a igreja em Tessalônica, eles não entendiam, mas esperavam fielmente na volta de Cristo Jesus. E Paulo estava testificando dos irmãos em Tessalônica, dizendo: nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados com Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. No início do culto, queridos, nós ouvimos falar sobre o arrebatamento. No meio do culto, mais uma jovem falou sobre arrebatamento. E Deus colocou essa palavra no meu coração, porque nos dias em que estamos vivendo, nos nossos dias, dificilmente temos falado sobre o arrebatamento da igreja. Mas eu quero te dizer nesta noite que o arrebatamento da igreja não é um conto, ele é realidade. E essas coisas se darão apenas para aqueles que permanecerem fiel ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 16, o Senhor Paulo fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que no momento, num abrir e fechar de olhos, e ressoada da última trombeta, soará os mortos, trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que o corpo, que a matéria corrompa, a vitória. Aleluia! Porque nem a morte e nem mais o inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cristo falou, amados, que ele não, nem o Cristo, aleluia, naquele momento, em matéria física, como ser humano, nem o próprio Cristo sabia nem a hora e nem o momento que esses fatos sucederiam. Mas ele faz uma advertência, pois ele virá como ladrão. Aleluia. E se o pai de família soubesse a hora em que sua casa seria saqueada, ele se prepararia. Mas Cristo fala que virá como um ladrão. Não sabemos nem o momento e nem a hora, mas a Bíblia é clara em nos dizer que este evento vai acontecer. Mas eu quero dizer, caro ouvinte, nesta noite, você que chegou neste lugar, nesta igreja, aleluia, que ainda não fez o compromisso com o Senhor, eu quero te dizer que infelizmente esse fato que eu ora falei aqui será concreta e especificamente para a igreja do Senhor. Mas nesta noite ainda há um momento de você fazer, aleluia, um reconciliamento com o Senhor. Assim diz o Senhor: esse é o tempo de dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página